Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula de hoje vamos resolver um exercício que é um exemplo resolvido já lá do livro do Steinbrück, que nós já estamos usando nas nossas aulas de álgebra linear. Esse livro está na seção 6.2.1, que é a seção de problemas resolvidos. Ele é o primeiro problema resolvido, certo? Na aula anterior, que eu gravei, eu fiz o problema número 2, né, onde a gente tinha um operador linear do R2 no R2, e dado por uma matriz. Agora a gente tem um operador linear do R3 no R3, dado através de uma lei de formação. Como eu falei na nossa aula síncrona, nós temos aí talvez um pequeno problema para as pessoas que não lembram como fatorar um polinômio do terceiro grau, certo? Porque para você determinar os autovalores desse problema, né, você vai encontrar um polinômio característico que é do terceiro grau. E daí, para resolver, eu vou precisar utilizar duas formas, ou quer dizer, uma de duas formas, né? Ou eu divido o polinômio por né, eu uso um teorema chamado teorema de D'Alembert e divido o polinômio pela incógnita menos a raiz, ou eu utilizo o dispositivo prático ou o método de Briot-Ruffini, né, para também determinar essa fatoração. E aí a minha intenção de resolver esse exemplo hoje é só para a gente relembrar, porque possivelmente alguém não estudou no ensino médio, né, e como é primeiro período, a gente precisa também fortalecer um pouco essa base. Então a gente vai fazer esse exemplo agora. Vamos determinar os autovalores e autovetores do operador linear T do R3 no R3, dado por essa lei de formação aqui, né? A imagem de um vetor do R3, está dado por x, y, z, vai ter esses três componentes aqui, né? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, também é um vetor do R3, né? Essa minha componente x, minha componente y, minha componente z. Bom, o que a gente vai ter que fazer para encontrar esses autovalores e autovetores? Primeiro, a gente vai encontrar a matriz canônica desse meu operador linear, tá bom? Ou seja, como eu tenho três componentes aqui, eu vou pegar os coeficientes de cada um deles. Aqui, ó, 3 menos 1, 1 vai formar a minha primeira linha da matriz. Menos 1, 5, menos 1, a segunda linha. E aí aqui os coeficientes desse formam a terceira linha. A gente vai ter isso aqui, ó. A matriz canônica de T da transformação é essa, né? Como que eu falei, né? Bom, agora que eu já peguei os coeficientes e encontrei a minha matriz canônica, eu preciso da minha equação característica. Então, qual é ela? É a determinante de A menos lambda I igual a zero, certo? Eu preciso disso aqui, e essa equação vai gerar para a gente o polinômio chamado de polinômio característico. Então, lembra que A menos lambda I é pegar a minha matriz A e a matriz lambda I, lembrar que eu tenho a identidade 3 por 3, né? Já que eu estou tratando de uma matriz que é 3 por 3. Então, a minha identidade também é 3 por 3. É aquela matriz, ó. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, certo? Quando eu multiplico por lambda, ele vai entrar só aqui, ó. Então, minha matriz lambda I vai ser, só na diagonal principal eu vou ter lambda. Então, vai ficar lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Então, é a que eu vou fazer, ó. A menos a minha matriz lambda I. Lambda I, esse cara aqui vai ser lambda, tudo lambda. Então, na hora que eu subtrair, vai ficar 3 menos lambda, 5 menos lambda, 3 menos lambda. Eu estou falando rapidamente porque a gente já fez isso na aula anterior, tá certo? E aí eu não vou ficar perdendo tempo com essas coisas. Então, a gente tem aqui o determinante, eu vou montar as matrizes, ó. Vou calcular a determinante, ó, as duas barrinhas retas, né? Indicam que eu vou calcular o determinante. Da minha matriz A menos lambda I, tá ela aqui, eu acabei de falar ali em cima. E esse cara tem que ser igual a zero. Pronto, é isso que a gente vai fazer. Eu vou utilizar o método de Sarris. Que como é que funciona? Pego as duas primeiras colunas e repito. E daí eu vou ter, na diagonal aqui principal que eu já tinha, né? Eu vou ter agora 3 diagonais para a direita, no sentido da principal. Esses resultados eu vou somar. Depois eu vou fazer ao contrário, da direita para a esquerda. Eu vou somar esses resultados que eu encontrar e aí vou fazer a diferença entre os resultados da direita menos os resultados da esquerda. Vão ficar assim, ó. Para o lado direito, né? Como eu falei, para o lado esquerdo. Beleza? E daí estão os meus resultados, né? 3 menos lambda, isso aqui é o produto da primeira diagonal, que é a diagonal principal, depois
segunda diagonal, terceira diagonal. Aí menos, e eu pego agora no sentido contrário. Resultado da primeira diagonal, segunda e terceira, no sentido da direita para a esquerda. E aí tem o sinal menos na frente, porque vai ser esse resultado indo para o lado direito, menos a soma dos resultados indo para o lado esquerdo. Bom, agora é só fazer continha, certo? Para facilitar a nossa vida, eu pensei no seguinte, ó. Por exemplo, 3 menos lambda vezes 3 menos lambda é 3 menos lambda ao quadrado. Então, eu consigo resolver aí utilizando produto notável, né? Quadrado da diferença de dois termos, que vai dar quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Aqui, como eu tenho um menos na frente dos parênteses, esse menos multiplica cada sinal. Então, troco o sinal de todo mundo. Vai ficar assim, ó. Tá? Então, eu tenho aí... Aqui eu resolvi, né? O quadrado da diferença dos termos. Faltou multiplicar 5 menos lambda. Então, eu vou multiplicar. Vou pegar 5 menos lambda e fazer termo a termo, né? 5 vezes 9... Aí, 5 vezes menos 6, 5 vezes lambda ao quadrado, menos lambda vezes 9, assim por diante. Vou fazendo tudo e vou reduzindo aí os que são semelhantes. Beleza? Tá aí o resultado, eu não vou fazer de um por um, é tranquilo. Eu até separei por cores para facilitar na hora que eu estava fazendo esse cálculo. E daí eu encontrei, ó, menos lambda ao cubo, mais 11 lambda ao quadrado, menos 36 lambda mais 36 igual a zero. Esse é o nosso polinômio característico. Só que como ele está com o primeiro termo negativo, é preferível que ele esteja positivo. Então, como eu tenho uma igualdade com zero, se eu multiplicar tudo por menos 1, eu vou só alterar esses sinais e do outro lado não altera nada. Então, não tem nenhum problema. A gente pegou esse cara, multiplicou tudo por menos 1, e aí eu encontrei esse polinômio também característico. É equivalente um ao outro. Mas, em geral, muitas coisas que a gente faz, quando esse primeiro termo aqui é positivo, é melhor de trabalhar. Bom, aí é o nosso polinômio característico. Ambos são o mesmo polinômio, né? Só escrevi de forma diferente. E agora, vamos calcular os valores das raízes do polinômio. As raízes do polinômio são os autovetores. O que são as raízes, né? São os valores que eu posso colocar no lugar do lambda, né, da minha incógnita, e esse resultado vai dar zero. Né? Quando eu coloco esse cara aqui, o resultado é zero. Então, eu vou encontrar raízes. Cada uma das raízes vai ser um alto valor. Como eu tenho uma equação, né? Aqui é uma equação, então o polinômio do terceiro grau é igual a zero. Como essa minha equação é do terceiro grau, ela admite até 3 raízes reais. Então, é possível que a gente encontre 3 autovalores. Né? São 3 raízes. Vamos embora ver como é que faz isso. Eu agora estou com o meu polinômio aqui, né? Meu polinômio característico, que é o que nós vamos usar. A gente vai utilizar alguns métodos para encontrar essas raízes. Eu vou mostrar 2 métodos diferentes. Eu preciso, como eu tenho um polinômio do terceiro grau, eu preciso fatorar esse polinômio em um produto de 2 polinômios. Um que seja do primeiro grau e um que seja do segundo grau. Então, o primeiro método que eu vou falar é esse aqui, o Teorema de D'Alembert. Esse cara aqui diz o seguinte, ó, se eu tiver um número real, um número A, se esse número for raiz de um polinômio p de x qualquer, então p de x é divisível por x menos a. Então, se eu conseguir encontrar, né, de alguma forma, uma raiz do polinômio, esse meu polinômio a gente sabe que pode ter até 3, né? Se eu conseguir encontrar uma, eu já sei que esse polinômio é divisível por, no caso como aqui é lambda, por lambda menos a raiz. Então, eu consigo pegar esse cara e dividir por lambda menos a. Tá bom? É a ideia que a gente está buscando aqui. A gente vai tentar encontrar uma raiz. Qual é a dica que eu vou fazer para encontrar essa raiz? Né? Uma observação, né? Quando eu digo que o polinômio é divisível por x menos a, ou no caso lambda menos a, eu estou dizendo que a divisão é exata, ou seja, pegando o polinômio e dividindo por x menos a, vai sobrar um outro polinômio aqui, ó, vai aparecer um polinômio aqui, que é no quociente, né? Se esse cara tem grau 2, esse cara tem grau 1. Se esse cara tem grau 3, esse cara tem grau 2. Então, ele tem sempre um grau menor, né? E se é divisível, o resto é zero. Tem que ser a divisão exata, tá bom? Qual é a dica? Utilizar os divisores do termo independente para identificar
um desses divisores que seja raiz. Então, vou olhar para aqui para o meu polinômio, o termo independente é o 36 aqui. Ó. Observe que 36 tem um monte de divisores. Vou pegar só nos positivos. Ó. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, né? 18 e quem mais? O próprio 36. Só os positivos, os negativos, e tem todos eles negativos. Então eu preciso sair testando quais são divisores. Eu preciso encontrar somente um. Então desculpa, quais são os divisores não? Quais são desses divisores são raízes. Se encontrar um, eu já posso efetuar aqui a minha divisão, tá? Uma outra técnica que eu vou ensinar é não fazer pela divisão, por essa divisão, fazer uma divisão diferente, que é o método chamado de dispositivo ou método de Briot-Ruffini. Vou mostrar também que é bem rápido de fazer a fatoração com ele. Mas vamos continuar. Observe o seguinte, ó. Eu vou pegar o primeiro divisor, pegar o lambda igual a 1. Se lambda for 1, o que acontece? Então, eu peguei aqui, ó, 1 ao cubo dá 1, menos 11 vezes 1, que 1 ao quadrado é 1, dá 1 menos 11, e aqui 36 vezes 1, 36, menos 36. Quando eu efetuo isso, o resultado dá menos 10. Então, se deu menos 10, ó, 1 não é raiz desse polinômio. Aí vamos para o 2. Eu poderia fazer o menos 1 também, tá certo? Mas eu não vou fazer não, menos 1 também não vai dar. Aí eu vou para o 2. 2 ao cubo dá 8. 2 ao quadrado dá 4, vezes menos 11 dá menos 44, tá aqui. 36 vezes 2 dá 72, mais 30, menos 36. Quando eu efetuo aqui, ó, 8 mais 72 dá 80, menos 44 menos 36 dá menos 80, isso era um menos o outro dá 0. Como deu 0, então 2 é raiz desse meu polinômio P de lambda, né? Polinômio é em função de lambda. Daí, para fatorar o polinômio, basta efetuar a sua divisão por lambda menos 2, eu acabei de falar, né? Ou então utilizar o método de Briot-Ruffini, né? Que é um outro método de divisões também bem interessante. Eu já fiz aqui as duas divisões, pelo método da divisão de polinômios e também pelo Briot-Ruffini. A gente vai ver, esse é bem menor, né? É uma tabelinha bem rápida, certo? Só tá grande porque eu coloquei setas para mostrar, né? Mas vocês vão ver como é simples. E aqui a divisão de polinômios a gente aprende desde a 7ª série, né? Vai fazendo lá, quer dizer, eu não sei se faz na 7ª série já com um grau tão maior assim, tão grande, mas pelo menos no ensino médio a gente estuda com polinômios maiores, né? Vamos lá, então eu vou pegar o meu polinômio, tá aqui, e dividir por lambda menos 2, ou seja, que era o meu x menos a, né? Lambda menos a, o a é 2, que é a minha raiz. Então, o que eu fiz? Ó, eu preciso encontrar um número ou um valor que multiplicado por lambda dê lambda ao cubo, que é o que eu tenho aqui na frente. Então, ó, lambda ao quadrado, né? Porque lambda ao quadrado vezes lambda dá lambda ao cubo. Se ligue nisso. O certo é fazer lambda ao cubo para lambda ao cubo, 0. Só que fazer fulano para fulano, eu estou fazendo uma diferença. E a diferença é eu somar um valor com o seu simétrico. Então, para evitar erros, eu prefiro fazer o seguinte. Ó. Eu pego o resultado que eu encontrei aqui, troco o sinal, ou seja, eu pego o simétrico dele, ponho aqui embaixo e depois eu somo, certo? É isso que eu faço. Porque aí eu evito errar na hora de fazer fulano para fulano. Porque eu vou dar um exemplo bem simples. Lambda ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2 lambda ao quadrado. Menos 2 lambda ao quadrado para menos 11 lambda ao quadrado, eu vou fazer o quê? Fulano para fulano é uma diferença. Então, eu esqueço de dizer que eu tenho que trocar o sinal. Então, a pessoa pode se embananar toda aí e ao invés de subtrair os resultados, somar e aqui ia dar menos 13, certo? Então, eu faço o seguinte, ó, lambda ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2 lambda ao quadrado. Quem é o simétrico, vem para cá, mais 2 lambda ao quadrado. E aí, eu somo sem medo de ser feliz. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu estou somando com o simétrico. E somar um número ou uma expressão pelo simétrico da outra é o mesmo que fazer a diferença, certo? Por isso que eu vou fazer. Mas pronto, quando a gente fez aqui, ó, lambda ao cubo menos lambda ao cubo deu 0. E aqui, né, deu menos 2 lambda ao quadrado. Veio para cá mais 2 lambda ao quadrado. Quando eu somei, deu a soma desses caras, tem sinais diferentes, então subtrai dá sinal do maior. Então,
menos 9 lambda quadrado. O que é que eu faço? Agora baixa 36 lambda aqui. Eu quero um valor que vezes lambda dê menos 9 lambda quadrado. Então tem que ser menos 9 lambda. Ó. Menos 9 lambda vezes lambda dá menos 9 lambda quadrado. Vem para cá mais 9 lambda quadrado, porque eu troco o sinal. Quando eu somo, dá zero. Por quê? Porque nessa soma, sinais diferentes subtrai, e nesse caso nem dá sinal do maior, porque são iguais, né? Dá zero mesmo. E aqui, menos 9 lambda vezes menos 2 dá 18 positivo, né? 18 lambda, aí vem para cá menos 18. Quando eu somo, ó, de novo, essa soma tem sinais diferentes, então subtrai. Aí vai dar 18 lambda positivo. Baixa menos 36, veio para cá, né? Primeiro esse aqui eu baixei aqui, esse veio para cá. Então eu quero um valor que vezes lambda dê 18 lambda. O que é que está faltando? Só o 18. 18 vezes lambda dá 18 lambda, vem para cá menos 18 lambda. Aí, ó, quando eu faço isso aqui, ó, dá zero. E 18 vezes menos 2 dá menos 36, vem para cá mais 36. Quando eu somo, dá zero também. Então, observe que a minha divisão deu exata. A gente já viu no Teorema da Lambert, né? Se 2 é raiz, então eu posso dividir o polinômio todinho pela incógnita, menos 2. Então, deu isso. Ora, veja, dividendo, divisor, quociente e resto, né? Então, como o resto é zero, não tem problema nenhum. Esse meu dividendo, ele é quem? Ele é igual a o divisor vezes o quociente, né? Esse vezes esse tem que dar o primeiro. Então, tá aqui, ó. Polinômio igual a 1 vezes o outro. Tanto faz eu botar um na frente ou outro, né? O outro tanto faz. Aqui a ordem não importa, tá? Tanto faz divisor vezes quociente como quociente vezes divisor. Então, esse vezes esse dá esse. É o que a gente faz há muito tempo, né? Com os números, mesma coisa. Bom, dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é difícil. Agora vamos ver como é que fica por Briotto-Ruffini. Veja como é simples. Eu vou pegar o meu polinômio, tem aqui os coeficientes dele, ó, 1, menos 11, 36, menos 36. Eu vou fazer uma tabelinha, assim, essa tabelinha de verde, ó, que eu fiz aqui. Aí aqui na parte superior, eu vou botar 1, menos 11, 36, menos 36, que são os coeficientes do meu polinômio. E vou pegar esse 1 aqui e vou baixar ele, ó, escrever ele aqui embaixo. Tá? Quem é que eu coloco nesse ponto de destaque? Aquela raiz que eu descobri que foi o 2. Beleza? Então, eu sei que isso vai me dar aquele meu polinômio do primeiro grau, que é lambda menos 2. Eu já sei disso. Agora, eu quero encontrar esse quociente aqui, ó, que eu encontrei, só que sem efetuar essas divisões todinhas. O que eu vou fazer? Vamos lá. Vou pegar 2. Até botei um vezes pequenininho aqui. Ó. 2 vezes 1 dá 2. Aí eu pego esse resultado e coloco embaixo, ó, da casa posterior. Né, ó. 2 veio para cá. Aí ficou menos 11 mais 2, menos 9. Agora, eu vou pegar o mesmo 2, multiplico aqui. Ó. 2 vezes 9, menos 9 dá menos 18. Veio para aqui. Para baixo do 36. Aí, 36 menos 18 dá 18. E agora? 2 vezes 18, 36. Ele veio para frente, para cá, para embaixo do outro. Menos 36 mais 36 deu zero. Acabou. Então, a gente no instante termina. Né? É mais rápido do que fazer uma divisão completa como essa. Ah, e agora, como é que eu sei quem é o meu quociente? Olha o que a gente encontrou aqui embaixo. Já está com muita cor a figura, não vou riscar mais aqui. Mas olha só aqui embaixo. Ó. Eu tenho 1, menos 9 e menos 18. Olha para cá. O coeficiente daqui é 1, daqui é menos 9 e aqui é 18. Então, esse polinômio que eu encontrei aqui embaixo, ele é o mesmo polinômio que eu encontrei aqui no meu quociente. Certo? Então, só que ele não vai começar com lambda ao cubo, ele vai começar com lambda ao quadrado. Ele tem o grau menor, né? Se o grau de cima é n, esse aqui é n menos 1. É sempre um grau abaixo. Bom, então eu tenho aqui, ó. Como é que eu sei, então, se eu fizer somente essa tabelinha aqui, eu também conseguiria encontrar isso. Por quê? Porque 2 é raiz. Então, pelo teorema da Lambert, eu sei que eu já tenho lambda menos 2. Tá aqui embaixo, ó. E quem é esse outro? É o quociente. Quem é o quociente? Ó, lambda ao quadrado, esse cara lá na frente, menos 9 lambda mais 18. Então, eu consegui transformar um polinômio do terceiro grau num produto de um polinômio do primeiro grau por um do
segundo grau. Por que isso é importante para a gente? Porque observem lá em cima, ó, que esse cara, que é a minha equação, ó, né? O meu polinômio característico forma uma equação. Ó. Essa equação aqui é uma equação do terceiro grau. E para resolver a equação do terceiro grau, eu estou igualando ela a zero. Ó. Quando eu substituir esse cara por esse produto vai ser igual a zero. E quando um produto de dois caras é igual a zero, é porque ou o primeiro é zero ou o segundo é zero. Então, quando eu faço que o primeiro é zero, é uma equação do primeiro grau. Quando eu faço o segundo igual a zero, vai dar uma equação do segundo grau. Beleza? Vamos fazer isso. E daí nós temos, né, o nosso polinômio. Eu resolvi apagar, deixar tudo bonitinho, limpinho aqui. Nós já vimos que esse polinômio é assim, ó. Ele pode ser substituído por lambda menos 2, que multiplica lambda quadrado menos 9 lambda mais 18. Tudo isso igual a zero. Então, ó, eu preciso calcular os autovalores. O que são os autovalores? São as raízes do meu polinômio, que no caso, 1 eu já sei que é 2, né? A gente já viu, mas vai aparecer aqui, porque como eu tenho um produto, ó, ou esse primeiro é igual a zero, ou o segundo cara é igual a zero. E daí eu não vou resolver nem a equação do primeiro grau, nem a do segundo grau rápido assim. Eu vou deixar os resultados lá já, né? Ó, aqui eu sei que para resolver só é eu passar o menos 2 para o lado direito, né? Lembre que eu estou dizendo passar para o outro lado é uma forma grosseira de dizer, né? A gente sabe que somos dois lados da igualdade com o simétrico do número, né? Então, eu sei que já tenho 2, então aqui vai dar lambda igual a 2. E desse lado eu vou resolver a equação do segundo grau, com aquela fórmula lambda igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Aí resolve e vai encontrar esses resultados aqui, ó. Para esse primeiro lambda, eu chamei de lambda 1 igual a 2. Aqui, quando você resolve, vai encontrar o lambda linha e o lambda duas linhas. Aí eu chamei de lambda 2 e lambda 3. Tá? Você resolve a equação e vê que vai dar esses resultados. Então, esses três caras são os nossos autovalores para a nossa transformação linear, o nosso operador. Porém, como é que eu encontro os autovetores? Para cada um deles, eu vou ter que colocar naquela equação, certo? Na equação a menos lambda i vezes v igual a zero. Então, esses caras são os nossos autovetores, né? E eu quero, desculpa, são os nossos autovalores e eu quero calcular os autovetores. Lembra, ó, a menos lambda i vezes v igual a zero. Como eu não sei quem é v, é exatamente o que eu quero descobrir, né? Que são os meus autovetores, ou o meu autovetor associado a cada um desses autovalores. Eu sei que eu tenho um sistema, né? Em que essa minha primeira é uma matriz 3 por 3, né? Então, esse V tem que ser uma matriz, como ele é um vetor, é uma matriz coluna, ele é 3 por 1. Lembra que V é um vetor do R3, ele tem x, y e z. Só que eu estou definindo aqui, ó, lembrando que V eu estou escrevendo na notação matricial como um vetor coluna. Aí é só substituir. A menos lambda aí, a gente já falou dessa matriz, né? Que é pegar a matriz A menos aquela matriz lambda i, vai ficar, né? A gente já vai fazer aqui, e o produto. Então, vai ficar assim, ó. A menos lambda i é essa matriz, vezes a matriz V, igual a zero, que é a matriz também, a matriz nula, né? Coluna, que a gente tem aqui, né? Que é o vetor nulo do R3, é o 0, 0, 0. A gente só escreveu como um vetor coluna. E agora? Agora, ó, a gente vai fazer o seguinte. Se eu multiplicar agora, sem substituir os valores de lambda, vai ficar com uma coisa um pouco mais complexa. Eu prefiro fazer o seguinte. Ó. Eu prefiro pegar o primeiro lambda, o lambda 1, que é igual a 2, substituir aqui e encontrar essa matriz só com valores, né? Só com números reais. E fica mais fácil de fazer o produto. Vamos fazer. Ó, para lambda igual a 2, aí eu substituo. Ó. 3 menos 2 dá 1. Aqui, ó, 5 menos 2 dá 3. 3 menos 2 dá 1 de novo. Então, minha diagonal principal agora não tem mais nenhuma incógnita, né? Eu só tenho números reais. Então, é fazer o produto. Como eu tenho linha vezes coluna, e só é uma coluna, linha vezes coluna é igual a 0, segunda linha vezes coluna igual a segundo zero, terceira linha vezes a coluna igual a terceiro zero. A gente vai encontrar um sistema linear, né? Fica, ó,
1 vezes x dá x, menos 1 vezes y menos y, e 1 vezes z dá z. Vai ficar x menos y mais z igual a 0. Aí depois, x mais 3y menos z igual a 0 e assim por diante. Vai ficar esse sistema aqui, tá? Ah, professor, dá muito trabalho. É um trabalho arretado fazer isso. Dá mesmo. Claro que eu estou demorando muito mais, porque eu tive que explicar o dispositivo de Briot-Ruffini, explicar o teorema de D'Alembert. Não é tão demorado assim, né? Mas dá trabalho porque eu tenho várias coisas ao mesmo tempo acontecendo. Além da teoria, que eu preciso saber, eu preciso também ter muito essa parte operacional, de fazer produto, né, de matriz, fazer sistema. Nesse caso, que é um sistema 3x3, mas ele é simples, dá para você resolver sem escalonar, tá certo? Mas se tiver dúvida, escalona, vai tentar escalonar para o Gauss, e você vai ver que com um passo, esse sistema já rapidamente já vai virar um sistema possível e indeterminado. Basta um passo. Basta tentar fazer uma transformação. Tentar, por exemplo, anular esse x aqui e esse x aqui. Né? Multiplicar por 1, por menos 1. Clico menos 1, soma com a de baixo. Você vai ver que vai ser interessante. Bom, mas de fato, o que é que vai acontecer? A gente vai ter um sistema possível e indeterminado. Vamos lá para o resultado. Então, quando você resolver o sistema, vai ver que vai aparecer assim, ó, z em função de x, ó, z é igual a menos x, e vai dar um valor y igual a 0. Tá? Então, quem é x? X é qualquer valor, x é qualquer real. X é, então, no meu vetor, no lugar de x vai estar x, no lugar do y vai ser 0, e no lugar do z vai ser menos x. Tá assim, ó, meu vetor V1, chamei de V1, que é o meu autovetor relacionado ao alto valor lambda 1, é esse cara aqui. Só que esse cara aqui não é um vetor único, né? Ele é uma lei de formação para encontrar uma infinidade de vetores, porque eu tenho um modelo aí, né? É uma lei. Eu até posso pegar esse x, ó, e tirar daqui, escrever assim. V1 é igual a x que multiplica 1, 0, menos 1. Concorda? Ó, x vezes 1 dá x, x vezes 0 é 0, x vezes menos 1 dá menos x. Claro que isso só acontece quando x é diferente de 0, né? Se x fosse 0, daria tudo 0, né? X, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, isso não funcionaria. X é um número não nulo. Então, isso aqui, ó, são os meus autovetores associados ao alto valor lambda 1. Tá aqui, ó. Beleza? O que eu preciso fazer agora? Preciso fazer a mesma coisa para lambda 2, que o valor dele é 3, e a mesma coisa para o lambda 2, que o valor é 6. Ou seja, montar um sistema linear para lambda igual a 3 e um sistema linear para lambda igual a 6, resolver os dois sistemas e encontrar os valores. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui, ó, como exercício, fazer o mesmo para os valores de lambda 2 e lambda 3, para verificar o seguinte, ó, os resultados. Ó, o meu autovetor V2, quer dizer, os meus autovetores V2 vão ser dessa forma, x, x, x. Né? Ou então, posso tirar o x, ficar 1, 1, que multiplica x. Também x diferente de 0. E no lambda 3 vai ter associado a ele o meu autovetor V3 dessa forma, ou dessa, né? Vocês veem. Isso no livro, ele faz o sistema, ele não resolve os sistemas, ele escreve os sistemas, como eu fiz agora com o lambda igual a 2, né? Eu fiz o sistema A menos lambda I vezes V igual a 0, ele pega isso, monta o sistema e já dá os resultados também. Então, para você praticar mais, resolva isso como exercício. E aí a gente vai encerrar por aqui, que eu não vou fazer, tá? Por conta da aula, a aula vai durar 1 hora aqui, 2 horas se eu fizer isso. Bom, essa foi uma aula muito direcionada para os meus alunos. Na realidade, todas as aulas que eu faço são para as minhas turmas. Eu tenho gravado aulas de álgebra vetorial e linear para a minha turma de ciência da computação do primeiro período. E tenho deixado aberto no canal porque eu posso, né, atingir outras pessoas de outras instituições podem também estudar através dessas aulas. Então, se você não estuda comigo, tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Mas os meus alunos, claro, vamos participar do fórum, colocar as dúvidas no fórum, se tiver, claro, e aí a gente vai tirando essas dúvidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que aproveitem esse exemplo
para conseguir resolver o exercício que eu pedi lá na nossa lista, tá bom? Então, quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa um joinha por aí. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.